Agora entramos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O capítulo 24 é profético. Embora relata acontecimentos deste mundo, o assunto principal continua sendo o Senhor Jesus. O capítulo inicia com o Senhor Jesus saindo do templo de Jerusalém. Seus discípulos se aproximaram dele para mostrar a estrutura do templo. O Senhor Jesus disse no versículo 2 que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é a última vez que o Senhor Jesus entra no templo em Jerusalém e nunca mais iria colocar os pés ali. Antes de continuarmos, é bom ressaltar que esse capítulo o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos. Vivem sobre a lei dada através de Moisés. Esse texto está no contexto religioso e cultural de Israel, e não da igreja, que só viria a existir mais tarde. Por isso que no versículo 3, ao perguntarem quando serão essas coisas, estão se referindo à destruição do templo. E ao perguntarem qual será o sinal da vinda, está se referindo a Jesus como Messias, para estabelecer o seu reino a Israel. E ao perguntarem sobre o fim dos tempos, não está se referindo ao fim do mundo, mas sim sobre o fim de uma era. Historicamente falando, é como se fosse um relógio profético. Neste momento, esse relógio teve uma pausa, entre agora o período da igreja. E essa pausa já tem 2000 anos. Esse ponteiro do relógio voltará a funcionar 7 anos antes da vinda do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino. E esse capítulo também fala sobre esses 7 anos. E como os discípulos são judeus, é tratado aqui como se eles fossem participar disso, que para nós ainda é algo futuro. Para compreender melhor o que está escrito aqui, vamos lembrar do capítulo 9 de Daniel, que nos diz que após a retirada e a morte do Messias, haveria um período de 7 anos. Na metade deste período, o anticristo entraria em ação. Na primeira metade deste período de 7 anos, que são 3 anos e meio, chamado de tribulação, é apresentado neste capítulo de início das dores. A segunda metade, mais 3 anos e meio, chamado de grande tribulação, é um período de grande sofrimento jamais visto neste mundo. O Senhor Jesus não respondeu de uma forma direta aos seus discípulos em relação de quanto o templo será destruído. Mas nós sabemos que nos anos 70, o exército romano incendiou o templo. O templo era revestido de pedra, madeira e ouro laminado. O fogo consumiu tudo, derretendo todo o ouro, que entranhou nas pedras. Os invasores então desmanchou o templo pedra por pedra para rasparem o ouro. Essa profecia já se cumpriu e não ficou pedra sobre pedra. Mas como eu disse, esse relógio voltará a funcionar após o intervalo atual, que é o templo da igreja. O capítulo 24 não relata diretamente a igreja, mas nós falaremos disso no próximo vídeo.